Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler somente 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler o verso 10 e o verso 11. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus possa estar abençoando a leitura da sua santa palavra. Os 2 versículos que nós acabamos de ler, esse texto, o apóstolo Pedro está preocupado com a nossa eternidade e com o nosso futuro. Se você leu e prestou atenção, você vai perceber essa preocupação da parte dele com a nossa eternidade e com o nosso futuro. Ele traz não somente um conselho ou uma orientação da parte de Deus, mas ele traz uma diretriz. Ele traz uma diretriz aonde ele diz: procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Repita comigo: diligência. É o que está no versículo. O que significa diligência? Diligência significa cuidado, zelo, dedicação, empenho na execução de uma tarefa. Essa palavra diligência, nós vamos encontrar ela tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Mas ela não é uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano. A gente quase não usa essa palavra diligência. Mas essa palavra, ela é importantíssima para a nossa vida cristã. Essa é uma palavra importantíssima, mas não faz parte do nosso cotidiano. Mas você precisa entender sobre a palavra diligência para poder aplicar na sua vida cristã. Porque ela é importantíssima. Porém, não é muito usada. A gente não usa no nosso dia a dia. Com isso, nós entendemos que nós temos um caminho a percorrer. Agora, prestem atenção. Muitas vezes, nós, por sermos servos de Deus, por sermos crentes no Senhor Jesus, nós achamos que Deus tem que fazer tudo e nós não temos que fazer nada. E nós não temos que fazer nada. Esse é um engano de muitos crentes. Tem muitos crentes que se iludem, não porque Deus ilude ele, mas ele se ilude com isso. Esse é o engano de muitos crentes. Achar que a vida dele, por estar nas mãos de Deus, a ele não cabe responsabilidade nenhuma.
É o engano de muitos crentes. Nós temos um caminho a percorrer. Não é assim. Existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte. Aquilo que nós temos que fazer. Existe uma semente que nós temos que plantar para poder colher. Não está na Bíblia? Vocês não já aprenderam sobre isso? Que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando hoje? E hoje você está colhendo aquilo que você plantou no passado? Então existe a parte de Deus, existe a nossa parte, existe um caminho a percorrer, existe uma semente que tem que ser plantada para podermos colher. O apóstolo está dizendo, no texto que nós lemos, o apóstolo está dizendo que nós temos que confirmar, nós temos que consolidar, nós temos que firmar a nossa vocação e a nossa eleição através da diligência. Muitas das vezes entendemos, já que a salvação é pela graça, e nós aprendemos muito isso na igreja, né? Já que a salvação é pela graça, eu não tenho que fazer nada. A verdade é, nada que a gente faça nos tornará merecedores. Por isso é graça. Mas isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Que você não tenha que plantar. Que você não tenha responsabilidade na sua vida cristã, como servo, como serva de Deus, como crente, aqui na face da terra. E muitos crentes se iludem com isso. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1. Vamos ler o verso 15. Ó, todos acharam? Marcos, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Quem disse foi Jesus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem disse isso? Jesus. Aí nós vamos entender que a salvação, ela foi providenciada por Deus e ela foi concretizada por Jesus na cruz do Calvário. A salvação foi providenciada por Deus e foi concretizada por Jesus na cruz do Calvário. Mas o homem ainda tem que se arrepender, tem que crer no Evangelho para poder receber os benefícios que Jesus fez. Você está entendendo? Foi providenciada por Deus, foi concretizada por Jesus, mas eu e você temos que nos arrepender e crer para poder tomar posse dos benefícios que Ele fez. Tem ou não tem a nossa parte? Tem. Tem a nossa parte. Tem a nossa responsabilidade. Agora, porque eu vivo pela graça, eu não vou fazer nada? Deus tem que fazer tudo por mim?
Deus tem que me abençoar, Deus tem que me dar isso, me dar aquilo. E você, nessa aliança com Deus, qual é a sua parte? Você tem feito a sua parte? Você tem plantado a semente da diligência? Nós vamos ver 3 etapas da vida cristã: porta, caminho e alvo. Porta é a entrada. Caminho é a jornada que você tem que percorrer. E alvo é o destino, é o reino eterno, aonde Jesus preparou para que eu e você chegasse lá, entrasse. Mas presta atenção, na hora de passar pela porta, eu tenho que crer e me arrepender. A porta é a entrada, a porta é estreita. Eu tenho que crer e eu tenho que me arrepender. Ao longo de todo o caminho, ao longo de toda a jornada, até eu chegar no alvo, no destino que eu quero, aonde Deus preparou, eu preciso fazer o melhor para Deus. Você lembra do que significa a palavra diligência? Dedicação, empenho, zelo. Eu tenho uma semente a plantar. Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que nessa jornada fazer o melhor para Deus. E não achar que Deus tem que fazer tudo, eu não tenho que fazer nada. E a Bíblia não me ensina isso. E aí, baseado nisso, baseado em tudo que nós falamos aqui, até o momento, eu pergunto: há lugar para o esforço na vida cristã? Aí eu vou perguntar mais uma vez: há lugar para o esforço na vida cristã? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitos chegam à conclusão que em momento algum precisam fazer algum esforço. Olha só, crente, servos, aí chegam à conclusão que em momento algum não precisam fazer esforço nenhum. E aí nós vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Aí eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 24. Atos 24. Nós vamos ler o verso 16. Todos acharam? Atos 24, 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos 24, 16. Ele diz assim: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos... O apóstolo Paulo está falando o quê? Por isso também eu me esforço. Por isso eu fiz a pergunta anteriormente. Há lugar para esforço
na vida cristã? Sim. Há lugar para o esforço na vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso aqui. Por isso também ele falando, eu me esforço por ter sempre o quê? Consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ele estava se esforçando para fazer o melhor que ele podia. Fazer o melhor. Se esforçando para ser o melhor cada dia mais. Abram aí Colossenses, capítulo 1. Verso 29. Vamos ver o que Paulo vai falar aqui de novo. Colossenses 1, 29. Todos acharam? Diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha o que ele fala. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. No versículo anterior, ele disse que se esforça para ter a consciência pura diante de Deus e dos homens. E aqui ele fala, me esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ou seja, Deus usando ele para pregar o evangelho. E ele se esforça o máximo possível. Há esforço? Há lugar para o esforço na vida cristã? Há lugar. Vamos ler mais um versículo? Efésios, capítulo 4. Verso 3. Efésios 4, versículo 3. Todos acharam? Diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da... Primeiro ele fala que ele se esforça para ter a consciência pura diante de Deus. Depois ele se esforça para pregar o evangelho. Mas aqui ele está falando comigo e com cada um de vocês. Onde ele diz, vocês também têm que se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja, eu e você, nós temos que nos esforçar diligentemente. E a gente aprendeu que diligentemente é o quê? É com zelo, é com dedicação, é com empenho. Para preservar o vínculo, a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há ou não há esforço na vida cristã? Lugar para o esforço na vida cristã? Há. Mas muitos não entendem, não compreendem a Bíblia e acham que não precisam fazer nada, não precisam se esforçar. Deus tem que fazer tudo, ele não precisa fazer nada. Ele não tem que plantar para colher? Ele está sendo iludido. É Deus que está iludindo? Não, ele mesmo está se iludindo. Vamos ver a dedicação
e o empenho. Vamos voltar lá em 2 Pedro, que foi o texto que a gente leu no início. Capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 15. Ó, o verso 15 diz assim: mas de minha parte, ó, o que o apóstolo Pedro está falando? Deixa eu beber uma água aqui que eu estou tossindo. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está falando aqui que ele vai se esforçar diligentemente, ele vai fazer o melhor, ele vai dar o melhor dele, para que depois que ele venha partir, que ele fala assim, mesmo depois da minha partida, vocês conserveis, ó, a lembrança de tudo que eu ensinei. Ele se esforçando para isso. A preocupação dele, como eu falei no início, era sobre a nossa eternidade, sobre o nosso futuro. E ele se esforça ao máximo, até mesmo para quando ele partir, isso não seja esquecido, mas seja lembrado pelos que ele ensinou, pelo que ele recebeu de Deus. Agora eu vejo essa dedicação e esse empenho no mesmo capítulo 1, mas aí eu quero que você volte lá no verso 5. O verso 5, quando ele diz: por isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Ó, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa o quê? Diligência. Associai com a vossa fé a virtude. Nós entendemos aqui que a fé, ela é a base de tudo. A fé é a base de tudo. As outras coisas, elas são acrescentadas à fé, mas a fé, ela é a base de tudo. Aí ele fala, reunindo toda a vossa diligência. Sabe o que ele está falando com isso aqui? Que Deus espera o seu melhor em todas as áreas. Deus espera que você faça o melhor para Ele em todas as áreas. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora preste atenção. Se é possível confirmar a vossa vocação e eleição, se é possível não tropeçar em tempo algum, se é possível garantir a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por que é que tem tanta gente tropeçando e abortando isso? Se a gente está vendo aqui na Bíblia que é possível a gente agir de tal maneira que não venha tropeçar, como disse no verso 10 e 11 que a gente leu aqui. A gente viu, se é possível confirmar
a nossa vocação e eleição, se é possível ter a nossa entrada no reino de Deus, por que é que tem tanta gente tropeçando e abortando isso? Eu garanto que não é porque Deus não esteja fazendo a parte dele. É porque nós não estamos fazendo a nossa parte. É porque Deus não está fazendo a parte dele? De jeito nenhum. A parte dele ele está fazendo. Nós é que não estamos fazendo a nossa parte. Nós é que não estamos entendendo qual é a sua vontade, o seu propósito na nossa vida. Há um caminho a percorrer, há uma semente a ser plantada, há uma responsabilidade para cada um de nós. Abram suas Bíblias, Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Vamos ler o verso 11 e o verso 12. Hebreus capítulo 6, verso 11 e verso 12. O verso 11 diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Para a plena certeza da esperança. O que nós entendemos e o que o apóstolo fala? Você tem que manter a mesma diligência até o fim. Não pode abaixar, não pode cair. Tem que ser daqui para cima. Como a gente viu lá em 2 Pedro, né? Como ele diz, que nós temos o quê? Que a diligência, ela tem que ser cada vez maior. Está no texto que a gente leu, 2 Pedro, o verso 10 e 11. Então, ela tem que ser, daqui para cima, nunca daqui para baixo. E você tem que manter isso até o fim, sempre aumentando, até ao fim. E nunca descer. Nós já estamos terminando, mas eu quero falar de um outro assunto que alguns crentes chegam até fazer uma certa confusão, um certo embaralho. A gente vai ver na Bíblia que Jesus, ele falava a respeito de agradar o Pai. Jesus falava a respeito de agradar o Pai. Aí você vai ver lá, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 2,4. Hoje a gente está passeando bastante na Bíblia, né? 1 Timóteo 2,4. Primeira Timóteo 2,4 fala assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja o quê?
que todos os homens sejam o quê? Salvos. E chegam ao conhecimento da verdade. E lá em Atos 10, 34, ele vai falar, o versículo vai falar, que ele não faz acepção de pessoas. Então, Deus não faz acepção de pessoas e ele quer que todos sejam salvos. É a vontade dele. E aí a gente vai ver, entender, que Deus, ele não ama mais a um do que o outro. Isso não acontece. Deus não ama mais a um do que o outro. Ele ama todos igualmente. Deus é assim, ele ama todos igualmente. O que ele quer de bom para um, ele quer para o outro. Esse é o Deus que nós servimos. Então, o amor dele é igual para todos. Ele não faz acepção. Ele quer tudo de bom para um e para outro. Mas preste atenção. Agora você pode ter duas pessoas igualmente amadas por Deus, duas pessoas igualmente amadas por Deus, mas que estão num nível diferente em se tratando do requisito agradar a Deus. E se tratando do requisito agradar a Deus, elas estão em níveis diferentes. Porém, as duas são amadas igualmente por Deus. Você está conseguindo entender? Eu vou falar. Você tem duas pessoas amadas por Deus, mas em níveis diferentes no requisito agradar a Deus. Por quê? Porque uma está vivendo na carne e a outra vivendo no espírito. Uma está agradando a Deus e a outra está desagradando a Deus. Porém, as duas são amadas por Deus. Você está entendendo? As duas são amadas por Deus. A questão de agradar ou desagradar não define o valor que os dois têm aos olhos de Deus. A questão de agradar ou desagradar não define o valor que os dois têm aos olhos de Deus, mas define o resultado que vão ter na sua caminhada cristã. Não vai definir o amor de Deus, mas vai definir o resultado que vai ter na sua caminhada cristã. Porque um está agradando e o outro está desagradando. Você está entendendo? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz de atitude, de comportamento. De pessoa ele não faz, mas de atitude ele faz, porque você vai plantar, você vai colher o que você está plantando. Isso não tem como fugir. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Essa é a verdade. O resultado, prestem atenção, o resultado não tem nada a ver com o amor dele, com o amor de Deus. O resultado que você vai ter pelo seu comportamento, pela sua atitude, não tem nada a ver com o amor dele. Tem a ver com o nosso comportamento e com a nossa atitude. E é por isso que no dia do juízo, aí ele vai falar: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar que está preparado para Deus. Apartai-vos de mim, maldito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por quê?
Porque a pessoa não aplica a palavra diligência na sua vida, que quer dizer empenho, dedicação, zelo, fazer o melhor para Deus. Para quê? Como disse o apóstolo Pedro, para que você não venha tropeçar e tenha garantido a sua entrada no reino de Deus. Ah, mas eu sou salvo, eu aceitei Jesus, eu não tenho que fazer nada, Deus tem que fazer tudo por mim. Abre teu olho. Abre teu olho. Porque você vai plantar o que você está colhendo. O resultado não tem nada a ver com o amor de Deus para com a sua vida, mas tem a ver com o seu comportamento, com a sua atitude. Por isso que eu falei, é uma palavra diligência que tem tanto no Novo como no Velho, mas que é pouca usada, a gente não usa no nosso cotidiano, mas é importantíssima para a minha vida e para a sua, para aplicarmos na nossa vida. Ah, Deus tem bênçãos extraordinárias para mim e para você? Tem. Deus tem promessa para mim e para você? Tem. Ele quer o melhor para mim e para você? Quer. E qual é a sua parte na sua aliança com Ele? Qual é a sua parte? Lá no livro de Hebreus, naquela referência que a gente leu, Hebreus 6, Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus 6 e 12, a gente leu: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aí o 12 diz assim: para que não vos torneis indolente. Indolente é o contrário de negligente. É o contrário. Lá no livro de Provérbios, Provérbios vai falar sobre o preguiçoso. Ele vai falar do preguiçoso. A preguiça é uma falta de diligência na nossa vida. A preguiça é a falta de diligência. E aí, nós vamos entender que não é falta de capacidade, é falta de vontade. É falta de capacidade, é falta de vontade, é falta de esforço. Tem gente que não se esforça de jeito nenhum para cumprir com a sua vida cristã aqui na face da terra. E a gente vê isso no dia a dia na igreja. Não precisa ninguém falar, não. A gente vê. A gente vê, as pessoas não se esforçam em nenhum momento para que a igreja ande unida ali, precisando dele. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do pastor, o pastor precisa de mim. A gente não está aqui, como o apóstolo Paulo falou, para agradar homem nenhum, não. A gente está aqui para agradar a Deus. E para Deus a gente tem que fazer o melhor. Porque eu não vou prestar conta a homem, eu vou prestar conta a Deus. O resultado que eu vou ter na minha jornada, quem vai me dar é Deus, não é um homem, não é Eduardo, não é Hugo, não é o pastor, não é Emerson, é Deus. A gente tem que se esforçar um pouquinho mais, porque isso é bíblico. É bíblico. Porque nós vamos colher o que a gente está plantando. E o resultado? Já parou para pensar no resultado? Você tem que parar para pensar no resultado.
E aí a gente já está terminando. Eu queria que você abrisse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 e 2. Aí diz assim, ó: finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a... Olha só. E agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Ele fala aqui, ó. Jesus falou isso várias vezes, de agradar o Pai. E ele está falando que de mim, ó, de como de nós recebesse. O apóstolo Paulo está falando, ó, vocês receberam. Para quê? Quanto à maneira que deveis viver agradando a Deus. E efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ó, o apóstolo Paulo está falando, ó, a maneira que vocês têm que fazer para agradar a Deus é assim, nós estamos passando para você. Aí o apóstolo está falando, ó, mas isso não é de mim não. Ele fala no verso 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Isso é doutrina de Deus. Não é doutrina minha não, o apóstolo Paulo está falando. Não é invenção minha não. É doutrina de Deus. Foi Ele que me passou para falar para vocês. Então não encare isso como uma exortação, um peso, porque não é de mim não, é Deus, é ordem de Deus, é doutrina de Deus. 2 Coríntios, a gente já está finalizando. 2 Coríntios 5, 9. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Ó, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, independente da situação, é para agradar a Deus. Já viu aquela situação na empresa que o cara só faz quando o patrão, o chefe está olhando? O chefe não está olhando, ele não faz. Ah, mas o chefe está olhando, ele faz. Independente do chefe estar olhando ou não, ele tem que fazer. Independente do pastor estar presente, do presbítero, você tem que fazer. Sabe por quê? Porque tem os olhos de Deus olhando para você o tempo todo, em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades, você tem os olhos de Deus tomando conta de você o tempo todo. Então você tem que fazer. E o último versículo da noite, Colossenses 3, verso 23 e 24. Colossenses 3, verso 23 e 24. E diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor
e não para homens. Eu acabei de falar aqui. Tudo. É tudo que você venha fazer na sua vida cristã, você faça de todo o seu coração como para agradar o Senhor e não a homens. Porque eu falei aqui, o homem, ele pode não estar te olhando, mas os olhos de Deus estão te olhando o tempo todo. Então você tem que fazer de coração. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo Senhor é que estás servindo. Ó, você vai receber a recompensa daquilo que você está plantando. Porque você não está servindo a homem, está servindo ao Senhor. Então, que a partir de hoje a gente possa estar refletindo um pouco mais sobre a nossa vida cristã. Que a gente venha dar o melhor de nós. Que a gente venha se esforçar um pouco mais. Venha nos empenhar um pouco mais. Nos dedicarmos um pouco mais. A gente teve exemplo dos apóstolos fazendo isso. Que a gente venha agradar a Deus um pouco mais. Para que nem eu e nem você venha tropeçar, como diz o texto, mas tenha a nossa entrada garantida no reino de Deus. Através da diligência, através da nossa dedicação, do nosso empenho a Deus, pois Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém?